Olá pessoal, então vou gravar a resolução da pré-prova para vocês. Essa primeira questão aqui, ela é mais, tanto a primeira quanto a segunda, é aquela parte mais introdutória de escrita utilizando proposições. Então aqui nós temos o quê? Nós temos a nossa primeira proposição que diz: Juca tinha boas notas em lógica. E a segunda proposição, Juca estuda muito. Nós vamos fazer o quê? Ou melhor, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que traduzir cada uma das frases para uma linguagem simbólica, ó. Linguagem simbólica. Vamos botar aqui. Então, ó, linguagem simbólica. Ok? Vou pegar aqui um outro. Aqui. Deixa eu só organizar aqui. Aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Onde tem Juca tira boas notas em lógica, nós vamos substituir pela letra P. E onde tem Juca estuda muito, pela letra Q. Então, em linguagem simbólica, Juca estuda muito. Então, nós começamos aqui com a letra Q, porque ele estuda muito. E o conectivo E é uma conjunção. Então, conjunção tira boas notas em lógica. Então, conjunção P. Letra B. Juca tira boas notas em lógica. Juca tira boas notas em lógica é o P. Mas não estuda muito. Bom, aqui não está bem evidente qual que seria o conectivo, né? Não tem um E aqui, não tem um ou, não tem um implica, mas tem aqui um mas. E o mas está associado ao conectivo E, ou seja, é uma conjunção. Porque, ó, Juca tira boas notas em lógica, mas não estuda muito. Então, ele está tirando notas boas e não está estudando muito. Então, é uma conjunção. E aqui, então, nós temos P, conjunção Q. Não é verdade que Juca estuda muito ou tira boas notas em lógica. Não é verdade, então, não é verdade que Juca estuda muito. Ou, uma disjunção, tira boas notas em lógica. Mas vejam bem, ó, não é verdade que Juca estuda muito ou tira boas notas em lógica. Estuda muito, não estuda muito. Ó, não é verdade que ele estuda muito ou tira boas notas em lógica. Então, o que que não é verdade? Não é verdade que ele estuda muito ou que ele tira boas notas. Então, aqui nós temos uma parênteses, porque eu estou negando tudo que está aqui dentro. Juca não estuda muito e nem tira boas notas em lógica. Então, Juca não estuda muito, não que, e nem tira, então não tira boas notas em lógica. Juca não estuda muito ou Juca estuda muito e tira boas notas. Então, ele não estuda muito ou ele estuda muito e tira boas notas. Então veja que tem um parênteses, por quê? Porque ou ele não estuda ou ele estuda muito e tira boas notas. É falso que Juca não estuda muito ou que não tira boas notas. É falso, então é uma negação que ele não estuda muito ou que ele não tira boas notas. Não P. Certo? Era isso que teria nessa primeira aqui. Agora a questão 2. Considere as proposições e traduza cada item na linguagem lógica correspondente. Então, aqui nós temos as letras e temos que traduzir para a frase. Então, nós temos aqui, ó, vamos voltar aqui, aqui. Que significa fazer caminhadas no parque é seguro.
E o P, capivaras são vistas na área. E o R, as frutas ao longo do parque estão maduras. Então, aqui na primeira, nós temos o que é fazer caminhadas ao longo, fazer caminhadas no parque é seguro. E nós temos uma implicação, um se e somente se. Então, fazer caminhadas no parque é seguro se e somente se. O que acontece? Não P. Ou seja, capivaras não são vistas na área. Então, fazer caminhadas no parque é seguro se e somente se capivaras não são vistas na área, certo? Ou não há capivaras, ou não vistas na área, fica mais organizadinha a escrita, certo? Agora aqui na segunda. Aqui. P implica R. Então, capivaras são vistas, deixa eu botar em maiúsculo, na área. Quando tem uma implicação, eu não preciso necessariamente escrever assim, capivaras são vistas na área, implica que as frutas ao longo do parque são maduras. Eu posso usar um outro conectivo que é o se. Capivaras são vistas na área se as frutas ao longo do parque estão maduras. Ou, que é o conectivo ou, fazer caminhadas é seguro. Fazer caminhadas no parque é seguro. Se as capivaras não são vistas na área. Certo? Então, essas duas aqui são as frases. Claro, poderiam ter algumas variações aí na escrita, porque cada um poderia escrever de uma forma diferente, né? Mas não significa que estaria errado, tá bom? Só vou botar aqui em vermelho para não fazerem confusão. Show. Beleza. Agora aqui na questão 3, ele diz o seguinte: construa as tabelas verdade das proposições abaixo. Então, nós temos aqui que P implica que e P de junção que. Então, vamos construir aqui a nossa tabela verdade. Deixa eu botar aqui, inserir, vamos colocar uma tabela aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E acho que vai ser suficiente. Essa nossa tabela. Opa! Vou trazer essa tabela para baixo. Ela desconfigurou aqui. Eu vou voltar. Eu vou fazer a tabela eu mesmo. Então, aqui. Vamos começar aqui, então. P e Q. Então, nós vamos colocar aqui. P, Q. Além disso, nós temos o P implicando em Q. Nós temos o P ou Q. E nós temos o último deles, que é o PQ, o P implicando em Q, de junção, P, aliás, conjunção P de junção Q. Então, nós temos aqui
E agora nós podemos começar a brincar de fazer a tabela verdade deles. Então, aqui nós temos V, V, F, F, V, F, V, F. E agora aqui... Vamos lá. Então, P implica Q, V com V, na implicação da V. V com F, dá F. F com V, dá V. E F com F, dá V. Aqui no OU, nós temos que V com V dá V, VF é V, FV é V e FF é F. E agora a implicação final, que é o E, conectivo E, uma conjunção. Então, se os dois são verdadeiros, dá verdade. Se um deles é falso, dá falso. Se os dois são verdade, dá verdade. Se um deles é falso, dá falso. Pronto. Está construída a tabela verdade do item A. Certo? Agora nós temos a tabela verdade do item B. Eu vou apagar esse daqui porque senão nós não vamos ter espaço para fazer todas elas aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos apagar, que daí já sobra a tabela pronta. Então, nós temos aqui primeiro o P e o Q, que eu não precisava ter apagado. P e Q. Nós temos aqui, novamente, os valores de cada um. Aí nós vamos ter primeiro aqui um não P ou Q. Então, não P ou Q. Que eu posso separar em dois. Eu posso colocar o P ou Q aqui, depois o não P ou Q aqui. Fica a critério de cada um, tá? Aí nós temos aqui o P implicando em Q. E nós temos aqui no final o não P de junção Q implicando em... Opa, aqui é uma C somente C, né? Implicando em um C somente C. Então vamos lá. A negação da união dos dois. Então aqui daria V, a negação é F. Daria V é F. Daria V é F. Daria F, então é V. O C e somente C entre o P e Q é o quê? Se os dois forem verdadeiros, dá verdade. Se um deles é falso, dá falso. Se os dois forem falsos, dá verdade. E agora vem a implicação. FV dá V. FF dá V. FF dá V. VV dá V. E aqui nós temos, inclusive, algo que nós já conversamos em sala também, que é uma tautologia, onde todos os valores deram verdade, certo? Vamos agora à questão 4. Acho que nem precisa apagar aqui. Só excluir aqui para ter espaço para fazer a 4. Prove utilizando regras de inferência. Então, vamos começar com a letra A. Vou até fazer uma divisão aqui. Pegando a letra A, tudo que vem antes desse símbolo são as hipóteses. Tudo que vem depois são é a conclusão. Então, eu vou começar fazendo o quê? Eu passei em sala para vocês que se eu tenho aqui, que isso na verdade é uma implicação,
onde essa expressão está implicando nessa, e aqui eu também tenho uma implicação, então eu posso trazer esse P para antes dessa implicação como uma disjunção, ou seja, ali onde eu tenho P implicando em Q, conjunção P implicando em R, eu posso trazer esse P aqui também como uma outra conjunção de P. E isso implica em Q, conjunção R. Ou seja, agora eu tenho aqui 3 hipóteses, eu tenho que provar essa conclusão aqui. Então, como eu já falei, hipótese. O que são hipóteses? São coisas que eu posso assumir como verdade para tentar chegar na minha conclusão. Então, eu vou assumir que o P implicando Q é verdade, que o P implicando R é verdade e que o P é verdade. E que esse P ser verdade, ele já poderia ser obtido a partir de uma outra análise, que seria o quê? Como eu assumi que o P implicando Q é verdade e o P implicando R é verdade, então, como consequência, o P seria verdade. Porque se ele, nessas duas implicações, ele é considerado verdade, então o P seria verdade. Mas, enfim, ele já está provado por aqui também, né? E aí, feito isso, nós vamos ter o que agora no quarto passo? O P implica em Q. E o P é verdade. Então, pelo modo ponens, sendo aplicado, deixa eu voltar aqui, pelo modo ponens, sendo aplicado em 1 e 3, então 1 e 3, modo ponens, nós temos o quê? Que se o P implica em Q e o P é verdade, então o Q também é verdade. E dessa mesma forma, aplicando o modo ponens em 2 e 3, nós temos o quê? Que se o P implica em R e o P é verdade, então o R é verdade. Se o R e o Q são verdades, então, pela introdução da conjunção em 4 e 5, introdução da conjunção em 4 e 5, nós temos que Q e R são verdades. Porque, ó, se eu conseguir concluir que Q é verdade, se eu conseguir concluir que R é verdade, então o Q conjunção R é verdade. Porque nós temos aí duas verdades. Então, ó, modus ponens e introdução da conjunção. E assim a gente consegue provar esse primeiro argumento, que é o argumento da letra A. Deixa eu selecionar aqui. Agora na letra B. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu vou fazer o quê? Aqui na letra B não tem como eu trazer ninguém daqui para cá, porque esse daqui é um bicondicional, né? Então eu vou partir de qual princípio? De que nós temos aqui duas hipóteses. Quais são as nossas hipóteses? Que o P, se somente se Q, e a 2, que o Q, se somente se R. Aí perceba o seguinte, a partir desse número 1 aqui, e do número 2, eu consigo tirar várias outras verdades. Como assim? Do 1, e utilizando a eliminação do bicondicional, eu tenho como verdade que se o P C e somente CQ, isso implica que o P
implica em Q e o Q também implica em P. O que eu estou fazendo? Eliminação do bicondicional na primeira linha. Porque se é bicondicional, quer dizer que o P implica em Q e o Q implica em P. P implica em Q, Q implica em P. E da mesma forma, eu tenho no 2, porque se o Q implica, se somente se R, quer dizer que o Q implica em R, e o R implica em Q. E aí nós temos o que nós já vimos várias vezes, o silogismo hipotético. Onde que eu tenho silogismo hipotético? Deixa eu botar aqui, silogismo hipotético. Se eu olhar aqui para o 3, P implica em Q. E olhar aqui para o 5, Q implica em R. Então, pelo silogismo hipotético, se o P implica em Q e o Q implica em R, então o P implica em R. E aí, dessa mesma forma, eu posso utilizar o silogismo hipotético no 7, no 6 e no 4. Aqui, só para a gente... eu utilizei no 3 e no 5. Agora eu vou utilizar aqui no 7. Espera aí. P implica em Q, Q implica em R. Agora eu vou utilizar na 6 e na 4. Porque, ó, se R implica em Q e Q implica em P, então, de 6 e 4, nós temos que se R implica em Q e Q implica em P, então R implica em P. E aí, por fim, na 9, novamente pelo... Agora, desculpa, novamente não, né? Antes nós utilizamos a eliminação do bicondicional. Agora nós vamos utilizar a introdução do bicondicional. Onde? Em 7 e 8. Como assim? Se o P implica em R e o R implica em P, então o P, C e somente C, R. P, C e somente C, R. Acabamos também de provar o argumento, certo? Agora vem a questão 5. Para cada argumento abaixo, crie um quadro que relaciona cada enunciado simples a uma letra proposicional e, com base nesses símbolos, formalize o argumento. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que pegar uma frase, pegar as frases, aliás, aqui na letra A. Vamos colocar aqui 5A. O aluno é aprovado, então esse é o primeiro. Vou chamar de A. O aluno é aprovado. Se e somente se obtiver média e frequência suficientes. Então, vou colocar aqui B, obter média e frequência suficiente. Portanto, o aluno é reprovado se e somente se não obtiver média suficiente ou se sua frequência for insuficiente. Então, ó, como ele separou aqui média entre suficiente ou frequência insuficiente, então nós vamos separar aqui também. Vamos fazer assim, ó, obter média. Deixa eu apagar aqui.
Eita. Obter média suficiente, no caso, né? E aqui eu vou fazer o C, que é obter frequência suficiente. E agora vamos formalizar o argumento. O aluno é aprovado se e somente se obtiver média e frequência suficiente. Então, o aluno ele é aprovado. O aluno é aprovado se e somente se obtiver média e frequência suficiente. Média e frequência. Então, P conjunção C. Portanto, portanto é a conclusão. O aluno é reprovado, ou seja, o aluno não é aprovado se e somente se e somente se não obtiver média suficiente ou frequência. Então, não B ou não C. Pronto, está formalizado o argumento, certo? Agora na letra B. Sempre final da tarde, o trânsito no centro de Rio do Sul fica congestionado. Como o trânsito está fluindo bem, concluímos que não é final da tarde. Então, vou chamar de A, final da tarde. Vou chamar de B, o trânsito no centro de Rio do Sul fica congestionado. Então, o trânsito congestiona. Como o trânsito está fluindo bem, concluímos que não é final da tarde. Então, nós temos aqui, ó, sempre final da tarde, o trânsito de Rio do Sul fica congestionado. Então, final da tarde implica que o trânsito congestiona, vírgula. Como o trânsito está fluindo bem, então, se o trânsito está fluindo bem, ou seja, se não B, portanto, não é final da tarde. Aqui deixa eu até rever esse aqui de antes. O aluno é reprovado se e somente se obtiver média e frequência. Portanto, o aluno é reprovado se e somente se não obtiver. Não está certo. E agora a letra A, C não tem, né? Vamos seguir. Questão 6. Na questão 6, deixa eu apagar aqui para termos espaço para escrever. Questão 6. Sabe-se que um dos 4 indivíduos, A, B, C ou D, cometeu um crime. A declara B é criminoso. Então, eu vou começar a enumerar isso daí. Ah, tá, eu estou com a borracha. Começar a enumerar. Então, primeiro, a fala do A. B é criminoso. Segundo, a fala do B.
O culpado é D. Terceira afirmação. C diz: não sou eu o criminoso. Então, aqui nós vamos colocar o seguinte: C não é criminoso. E aí, na última, o D fala: B mentiu. Então, como última afirmação, nós temos que a afirmação 2 é falsa. É isso que ele está dizendo, né? Que a afirmação 2 é falsa, certo? O culpado é D. Podemos escrever aqui, então, que D é o criminoso, né? Vamos colocar aqui, então, só para ficar semelhante às outras frases. D é o criminoso. Certo? Então, olha só. B é criminoso, D é criminoso, C é criminoso, ok? E aqui ele diz que o 2 está mentindo, ele está dizendo que D não é criminoso. E quem é que está falando que D não é criminoso? O próprio D. Apenas uma das declarações é verídica, as outras 3 são falsas. Quem é o criminoso? Então, somente uma dessas afirmações é verdadeira. As outras são todas falsas. Então, como saber quem é o criminoso? Partindo do seguinte princípio. Primeiro, eu vou considerar que o A é criminoso. Aí eu vou avaliar cada uma das afirmativas, sendo o A criminoso. E ao avaliar cada uma dessas alternativas, o que tem que acontecer? 3 delas têm que ser falsas e uma verdadeira. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui até um vermelho para marcar. Se o A é criminoso, B é criminoso? Não. Então aqui é falso. Se o A é criminoso, D é o criminoso? Não. Falso também. Se o A é criminoso, o C não é criminoso? Sim. Verdade. Se o A é criminoso, a afirmação 2 é falsa? Sim, ela é falsa. Então aqui nós temos um verdadeiro também. Opa, deu problema. Ó. Duas falsas e duas verdadeiras. Então o A não é criminoso. Vamos agora fazer o quê? Avaliar o B. Então vamos substituir aqui por B. Vamos ver o que acontece aqui. B. Se B for criminoso, o item I é verdadeiro. Então aqui é verdade. Se B é criminoso, D é criminoso? Não. Então aqui é falso. Se B é criminoso, C não é? Sim, verdade. Ih, já deu ruim. Já apareceu dois verdadeiros. E não pode. Tem que ser somente um verdadeiro. Então vamos ao próximo. Vamos colocar aqui o C. Se o C é criminoso, o B é criminoso? Não. Se C é criminoso, o D é o criminoso? Não. Se C não é criminoso, opa, C é criminoso e C não é, isso é falso também. E agora o quarto. A afirmação 2 é falsa? Sim, a afirmação 2 é falsa. Então aqui é verdadeiro. Conseguimos o que nós queríamos: 3 falsas e uma verdadeira. Então, criminoso é o C. Ih, faltou o C aqui. Foi erro da minha parte mesmo. Não, tá aqui, ó. Tá aqui o C. Então, quem é o criminoso é o C. Beleza? Vamos apagar aqui.
Vamos à nossa questão 7. Deixa eu pegar aqui a questão 7. Então, olha só, na questão 7, ele diz o seguinte: para escrever uma sentença logicamente equivalente a Pedro é economista, então Luísa não é solteira. Ele está pedindo qual dessas que é equivalente. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, uma tabela verdade aqui. Eu digo que Pedro é economista, eu vou chamar de P. Cadê aqui? Eu vou chamar de P. E Luiz é solteira, eu vou chamar de Q. E agora eu vou começar a fazer o quê? Construir algumas relações. V, F, F. Aliás, antes disso, eu tenho que saber qual que seria a tabela verdade dessa implicação, né? Ó, Pedro é economista, então Luiz é solteira. Esse então, ele nos dá a ideia de quê? De implicação, né? Então, P implica Q. Então, se P implica Q, aqui nós teríamos V, aqui nós teríamos F, V, V. Agora, eu preciso encontrar uma relação onde eu obtenha justamente essa sequência. V, F, V, V. Então, eu vou começar fazendo o quê? Pegando o. P ou Q. P ou Q vai dar V, V, V e F. Outra implicação que nós temos é P ou não Q. P ou não Q daria o quê? P ou não Q. Daria V, V, F e V. Continua não dando a mesma coisa, porque eu preciso ter um F aqui. Vou tentar então fazer o quê? Vou tentar fazer o quê? O Q implicar no P. Veja o que eu estou fazendo é o que aqui? Eu estou descrevendo cada alternativa, né? Então, a primeira que estava enunciada está aqui. P implica Q. Então, se Pedro é economista, então Luiz é solteiro. Agora eu peguei aqui, ó, Pedro é economista ou Luiz é solteira. Está aqui. P ou Q. Pedro é economista ou Luísa não é solteira. Está aqui. Se Luísa é solteira, Pedro é economista. Se Luísa é solteira, implica que Pedro é economista. Vamos ver o que dá aqui. QP vai dar V, V, F, V. Ainda não deu o que a gente queria. Então, nós já eliminamos a letra a letra B e a letra C. Letra D. Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. Dá a entender assim que talvez poderia ser, né? Uma equivalência semelhante. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Não P com não Q. F com F. Opa. F com F. Na implicação dá V. F com V na implicação dá V. V com F dá F. E V com V dá V. Novamente não deu o que a gente queria. Eliminamos essa outra. Por fim, sobra só a letra E, que possivelmente vai dar o que a gente quer. Mas vamos testar, né? Se Luísa não é solteira, não que? Então, Pedro não é economista. Então, tenho não que implicando não P. Então, falso implicando falso é verdadeiro. Verdadeiro implicando falso é falso.
falso implicando verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro, verdadeiro. Finalmente eu consegui encontrar um que é equivalente ao que eu tinha inicialmente. Portanto, a alternativa correta, a letra E. E agora a última questão, então. A seleção da Alemanha era superior. A seleção do Brasil não era a melhor de todas. Ou o técnico armou mal o time. O técnico não armou mal o time, mas a seleção brasileira tinha o melhor time. A seleção brasileira era a melhor de todas. Portanto, a seleção do Brasil não tinha o melhor time e a seleção da Alemanha era superior. Prove o argumento utilizando regras diferentes. Então, primeiro passo, nós temos que fazer o que aqui? Como nós vimos em sala, determinar uma letra para cada coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, que o A, vamos voltar aqui, que o A é a proposição seleção da Alemanha. Deixa eu fazer uns negócios aqui para ficar melhor. Vamos digitar o texto aqui. Então, assim, ó, para a gente começar, a seleção da Alemanha era superior. Segunda proposição, a seleção do Brasil era a melhor de todas. Proposição C. O técnico armou mal o time. E letra D. A seleção do Brasil tinha o melhor time. Então, agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que organizar isso conforme está descrito no texto. Então, vamos começar. Deixa eu apagar aqui. A seleção da Alemanha era superior. Então, a seleção da Alemanha era superior. A seleção do Brasil não era a melhor de todas ou o técnico armou mal o time. Então, isso daqui é uma conjunção com a seleção do Brasil não era a melhor de todas. Então, aqui nós temos o quê? O B. A seleção do Brasil era a melhor de todas. Então, aqui nós temos a seleção do Brasil não era a melhor de todas. Ou o técnico armou mal o time. Então, veja, isso daqui são hipóteses, ó. Primeiro, a seleção da Alemanha é superior. Segundo, a seleção do Brasil não era a melhor de todas. Ou o técnico armou mal. Além disso, tem uma outra afirmação. O técnico não armou mal. Então, o técnico não armou mal o time. Vamos colocar um parênteses aqui para ficar mais organizado. E ainda, por fim, tem uma última colocação aqui, ó. Mas a seleção do Brasil tinha o melhor time. A seleção era a melhor de todas. Então, mas a seleção do Brasil tinha o melhor time. A seleção do Brasil
tinha o melhor time, letra D. E isto implicava em ela ser a melhor de todas. Como eu disse, isso daqui é um argumento e não uma situação que descreve 100% da realidade. Esse argumento é válido. Na realidade, se ele vai acontecer ou não, daí já é uma questão mais de probabilidade. Portanto, a seleção do Brasil não tinha o melhor time. A seleção do Brasil não tinha o melhor time. Então, nós temos aqui um não ter. E a seleção da Alemanha era superior. E a seleção da Alemanha era superior. Então, aqui nós temos toda a construção do argumento. E agora nós temos que provar se ele é válido ou não. Como nós fizemos isso? Usando as regras de inferência. Vamos colocar aqui primeiro, então, as nossas hipóteses. Primeira hipótese. Lembram que, em geral, o conectivo e, a conjunção, é que separam as hipóteses. Então, o A é uma hipótese verdadeira. O não B ou C é verdadeiro. O não C é verdadeiro. E o D implicar em C também é verdadeiro. Então, veja bem, se nós pegarmos aqui o 2 e o 3 e aplicarmos o silogismo de junto, ó, o 2 e o 3. Veja o que acontece. O não B união com C é verdade. O não C é verdade. Se o não C é verdade e essa união é verdade e nela nós contemos o C, nós concluímos então que o não B é verdade. Por quê? Porque se o não C é verdade, quer dizer que o C é falso. Se o C é falso, para isso tudo ser verdade, o não B tem que ser verdade. Então, agora aqui no 6, nós vamos utilizar o modo tollens. Onde que nós vamos usar o modo tollens? Em 4 e... Aqui eu botei errado o 4, né? O 4 não é DC, é DB. Que na verdade, ó, aqui no 4 ele está dizendo o seguinte, né? O D, a seleção do Brasil tinha o melhor time. Então aqui, ó, a seleção do Brasil tinha o melhor time. A seleção brasileira era a melhor de todas. A seleção brasileira melhor de todas é o B. Desculpa, eu fiz errado aqui, tá? Vamos reescrever aqui, então, aqui é o B. Então, aqui é o B. Agora sim, de 4 e 5, nós temos o modo tollens. Como assim o modo tollens? Se D implica em B e B é falso, ó, não B é verdadeiro, certo? Não B é verdadeiro porque nós concluímos daqui de antes. Se não B é verdadeiro, quer dizer que o B é falso. Se o B é falso, quer dizer que o D é falso. Ou seja, opa, desculpa. Isso, tá certo. Se D implica em B e o não B é verdade, então quer dizer que o B é falso. Se o B é falso, o D é falso. Se o D é falso, então o não D é verdadeiro. Certo? E aí, no 7, nós temos a conjunção. O que diz a conjunção? Se eu pegar aqui no 5 e no 6, ou melhor, desculpe que não é isso que eu quero concluir. Se eu pegar o 1 e o 6, pela conjunção, se o 1 é verdade e o 6 é verdade, então a conjunção deles também é verdade. E como consequência, A conjunção D é o mesmo que D conjunção A. Ou ainda eu poderia escrever aqui de 6 e 1, que
Eu estaria pegando o 6 e o 1 na sequência, certo? Então, essa daí é a resolução da pré-prova. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar que eu vou auxiliando vocês, tá?